pessoal, eu sou a Tatiane Durães e hoje eu vou falar pra vocês da minha última leitura de 2016 e a minha primeira leitura de 2017. Então esse é um vídeo de dica de leituras dupla. A minha última leitura de 2016 foi Do Éden à Luxúria, da Nanda Veloso, e eu gostei muito desse livro. Em Do Éden à Luxúria a gente vai conhecer a Melissa. Ela é uma jovem de 17 anos que mora sozinha num albergue ou numa hospedaria, não sei como que se chamaria aquilo. É da melhor amiga da mãe dela e ela saiu de casa porque ela não estava bem com o padrasto dela. A Melissa ela tem alguns sonhos, alguns pesadelos que ela não se recorda muito bem. Ela só lembra de alguns pequenos flashes, pouca coisa, e ela não dá muita atenção a esses pesadelos, porque pra ela não passam de sonhos. As coisas começam a mudar pra ela quando ela vai até um bar de beira de estrada. Aqueles bares, eu imaginei aqueles bares que a gente vê muito em filme, que é tudo de madeira, que fica numa estrada deserta, que só tem o Harley Davidson, acho que assim se fala o nome daquela moto, na frente, cheio de motoqueiro. Foi mais ou menos assim que eu imaginei esse bar. E ela vai até lá com a melhor amiga dela. Ela acaba arrumando uma briga, se sentindo muito mal e desmaiando lá dentro. Ela é socorrida por um até então estranho, que depois ela acaba descobrindo que ele é vizinho dela lá na hospedaria, nesse albergue. Então aí que as coisas começam, a história começa a se desenrolar. Eu não posso dizer muito mais do que isso, porque assim, é uma história que vai depender de você ler, para você pegando os detalhes, para você ir descobrindo e você tentando deduzir o que é, o que são, principalmente a parte dos seres fantásticos, porque ela quis deixar esse mistério no ar pra gente descobrir junto com a Melissa. E eu achei isso muito legal. Ele é uma dark fantasy, ele é uma fantasia um pouquinho mais pesada em alguns sentidos. Não tem sexo, não tem cena de sexo, apesar do título. As pessoas sempre pensam que é um livro um livro erótico, mas não é. E do Éden à Luxúria ele me surpreendeu muito, porque quando eu comprei, eu ouvi algumas pessoas falando, eu li algumas resenhas, que a escrita da Ananda, da autora, era uma escrita mais rebuscada, que quase se assemelhava aos clássicos. E isso me deixou com um pouquinho de medo, porque o que eu me recordo dos clássicos, quando eu li na 8ª série, no primeiro colegial, eram histórias muito difíceis de ser lida. Bem, por quê? O meu vocabulário naquela época era muito menor do que ele é hoje. Hoje eu sou uma leitora assídua, eu leio pelo menos um livro por mês. Eu também escrevo, sou escritora, então eu tenho um vocabulário um pouquinho maior do que eu tinha quando eu estava com 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Então eu acredito que isso tenha facilitado em muito para eu ter gostado da narrativa da Ananda. Eu achei uma narrativa muito fluida, a história pra mim fluiu muito bem, eu consegui ler horas a fio. E depois que eu cheguei da viagem, que eu peguei ele pra ler numa viagem, eu continuei lendo aqui porque eu precisava terminar. E eu até comentei com a autora, eu falei, eu não lembro quando foi a última vez que um livro me pegou desse jeito, que um livro conseguiu me prender desse jeito. Porque eu lia 2, 3, 4 páginas num dia e eu já cansava da história, eu abandonava o livro e eu só voltava a ler daqui 2, 4, 5 dias porque eu tinha que terminar de ler. E esse não, esse eu queria ler, eu queria terminar e eu conseguia ler 100, 120 páginas por dia. Isso foi maravilhoso pra mim, eu terminei de ler e falei, nossa, que delícia! Fazia tempo que eu não sentia isso. Esse livro é um calhamaço, ele é bem grossinho, ele é grande, ele é aquele livro maior, que acho que é 16 por 23, se eu não me engano. Ele tem 518 páginas, sem contar os agradecimentos e o trechinho do final que tem da continuação dele. Então ele é um livro grande. A diagramação é uma diagramação confortável, eu achei.
E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da diagramação dele. Ele começa assim, com essa primeira página negra. Aí ele tem um escrito bem grande. Alguns inícios de capítulo traz a personagem desenhada assim. Outros são assim, um pouquinho mais simples, com esses detalhezinhos aqui na diagramação, que eu achei muito bonito. Ele é dividido em partes e eu achei isso muito bonito. Eu sou apaixonada por diagramação bem feita, porque pra mim mostra todo um carinho e um cuidado da editora com a história. Eu gosto bastante. O outro livro, o primeiro que eu li em 2017 foi O Lago Negro, da Juliana W. Eu tava com bastante medo de não gostar desse livro, porque ele não é literatura fantástica, ele não é fantasia, e eu sou apaixonada por livros desse gênero. 99% do que eu leio é fantasia, então eu tava com um pouquinho de medo. Apesar de já conhecer a escrita da Ju, porque eu li Uma Canção para Libélula parte 1 em 2015, eu sabia que ela é capaz de transmitir todo aquela angústia, aquele anseio dos personagens pra gente. Ainda assim eu tava com um pouquinho de medo, mas a leitura me surpreendeu muito, eu gostei bastante. Em O Lago Negro a gente vai conhecer a Verônica. A Verônica, ela é uma jovem que acabou de entrar pra faculdade. Ela começou a cursar jornalismo na faculdade de Lagoana, uma cidade fictícia criada pela autora no estado de São Paulo. Um lugar que é muito úmido, não tem muito sol, é uma cidade rodeada por lagoas e mata. E por conta disso, ele tem um clima todo diferente, com bastante neblina e tal. A Verônica, ela foi para essa faculdade, ela escolheu essa faculdade por causa de um professor específico que era muito amigo do pai dela. E ela tá escrevendo um livro. Ela também quer ser escritora. E tanto que essa personagem, essa moça aqui da capa, ela é a personagem principal do livro que a Verônica tá escrevendo, que é a Liriel. É um livro de fantasia. Então tem algumas pequenas partes de fantasia aqui. A Verônica, ela tem alguns problemas psicológicos, acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Ela toma antidepressivos, ela toma calmante, ela toma alguns medicamentos que deixam ela um pouco baqueada. Ela teve um surto psicológico, um surto psicótico, acho que se fala, não tenho certeza. Depois a Ju me corrige, Ju. E ela tem muito medo de sofrer isso novamente. Por conta disso, ela se questiona muito o tempo todo, ela tem muito medo de tudo aquilo que passa pela cabeça dela. E em determinados pontos, ela acha que ela tá ficando louca, porque certas coisas começam a acontecer e ela fala, mas como que isso pode estar acontecendo? Como que isso aconteceu? E ela começa a se colocar à prova e colocar à prova a própria sanidade dela dentro da história. A Verônica tem um namorado, que é o Enzo. O Enzo, ele, no início da história, ele é um personagem que parece ser muito cativante, um personagem que se preocupa muito com ela. Eles se conhecem desde criança, eles estão namorando desde sempre, ele é o primeiro namorado dela em tudo. Mas depois ele me decepcionou um pouco. E a história do livro, o porquê que ela é daquele jeito, o porquê que ela tem aqueles medos, aqueles receios, aquela loucura, por que aquelas coisas estão acontecendo, vão começar a se desenrolar quando o Liam entra aqui na história. O Liam, ele é um jovem que entra pra ajudar a Verônica com essas coisas que acontecem. Como eu disse, a Ju, ela tem uma escrita muito envolvente. Ela consegue fazer com que você sinta o que a personagem está sentindo, você passe por aquilo junto com a personagem, e eu acho isso muito interessante. Eu gosto bastante disso nas histórias dela. Eu já tenho a continuação do Lago Negro aqui, eu tenho Submersão, mas assim como do Éden à Luxúria, eu gosto de esperar um pouquinho mais para depois ler a continuação. Não gosto de ler em seguida. Então essas foram a minha última leitura de 2016 e a minha primeira leitura de 2017. Fica aqui duas dicas de leitura para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, se vocês já conheciam esses livros ou não. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante. E um beijo, até a próxima!